Olá, amigos da Leandro Storber. Eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 29 de outubro de 2015, quinta-feira, finalzinho do mês, mais um dia útil apenas. Vamos à movimentação do nosso mercado, que hoje fez um movimento importante. A gente tem aí na tela o gráfico do índice Bovespa, e o que a gente pode perceber é que nós tivemos um dia de queda significativa, menos 2,38%, e o candle de hoje me provou errado, né? Eu estava com uma expectativa do mercado conseguir segurar esse suporte e continuar trabalhando dentro dessa amplitude aqui, né? Não tivemos sinal de qualquer forma, e também não era uma expectativa muito forte, mas o candle de hoje me provou errado. A gente teve o rompimento desse fundo, marcado aqui no dia 15. Com isso nós temos um zigue-zague descendente, é um pivô de baixa. Tá? É verdade que é um pivô de baixa dentro de um movimento predominantemente lateral, e isso enfraquece um pouco o padrão, né? Porque esse padrão aqui é mais forte, então o que a gente pode esperar, no final das contas, é movimento de queda para vir testar este suporte. A gente tem essa LTA possível aqui, mas o ponto mais crítico realmente é esta zona. Uma LTA como essa, a proximidade dela não deve impedir intenções vendedoras. Okay? Então o Ibovespa fechou na mínima, só no pivô de baixa, permitindo um cenário de venda, tá, no índice. O detalhe é que a gente tem a média móvel de 21 períodos ascendente. Né? Não que seja uma regra da análise gráfica, né? Mas dentro do meu modelo, a regra que se estabelece é quando a gente tem um rompimento que vai contra a média, e na maior parte das vezes os que valem a pena são pivôs, tá? Quando a média aqui está contrária, então eu busco a confirmação que seria a perda da mínima do pregão de hoje, do pregão de amanhã, sexta-feira. Tá? Então, esse rompimento sugere continuação de uma movimentação lateral e torna o mercado ainda indeciso em termos de prazo maior. A gente precisa do rompimento dessa zona aqui para definir o mercado para cima e o rompimento desta zona aqui para definir, né, o mercado para baixo num prazo maior. O INZ15 também dá para pensar em vendas, é o mini contrato. Reparem que nós tínhamos essa zona de suporte, né? Ontem, até no finalzinho do pregão, eu fiz uma operaçãozinha bem curtinha no gráfico de 5 minutos buscando esse retorno na média. A operação foi encerrada no lucro. E o que eu dizia é que se o mercado no pregão de hoje viesse a romper esse fundo, muito provavelmente o mercado se definiria para baixo. O que nós tivemos? Uma abertura já abaixo do que era esse suporte. Ok. O mercado caiu na primeira hora, marcou um fundinho, primeiro movimento, o rompimento do fundo seria bem interessante, só que o mercado acabou se recuperando, tá? E veio testar aqui a linha d'água. Na linha d'água, tivemos um Twin Towers. Perceba como o Twin Towers está aparecendo ultimamente, né? A gente operou isso aqui, na verdade a gente fez duas operações. A gente fez uma primeira operação mais arrojada, quando eu digo mais arrojada é mais aventureira, né? Num teste de resistência de gap, vendendo essa mínima e estopando acima dessa máxima. E depois, quando a gente teve o teste da linha d'água, a gente estava até na expectativa de um eventual rompimento da linha d'água para cima para comprar. O mercado não rompeu a linha d'água, que ano seguinte fez um Twin Towers, o qual a gente vendeu, e o alvo se deu mais ou menos por aqui assim, onde a gente fechou a operação. Por que valia a pena fechar a operação? Porque se o mercado viesse a romper, a gente podia vender de novo. Né? E aqui aconteceu o rompimento, suporte, uma congestão em gap, depois o mercado ter se consolidado um bom tempo abaixo desse patamar, consolidando então o rompimento. E esse rompimento no final do dia foi a cereja do bolo para mais um day trade bem positivo. Então no dia de hoje, vamos pegar aqui por ativo, a gente fez 3 operações no índice. Essa primeira que a gente tomou stop, essa segunda do Twin Towers e essa última aqui do rompimento. Tá? Então foi um dia bom em operações no índice, e está com toda a cara de dar continuidade ao movimento de queda no pregão de amanhã. A gente desenha essa resistência aqui, e beleza. O mercado americano pouco se movimentou hoje.
ficou com um candlezinho pequeno, indecisão, mas que favorece a manutenção do movimento de alta rumo ao topo histórico. Esse é o gráfico do S&P 500, né? E este aqui é o gráfico do Dow Jones. Né? Então a expectativa é de movimentação altista lá fora. O dólar pesou, o viés, como vocês sabem, é baixista. Esse viés imperou hoje, mas a gente sabe que dentro dessa amplitude aqui o dólar fica bem errático. Tá? O candle de hoje deixa o cenário um pouco mais propenso, por assim dizer, ao teste deste patamar de suporte da congestão. Olhando o intraday do mini, tá? Esse é o cenário dentro do qual nós estamos. Nós tínhamos uma linha de resistência desenhada aqui ontem. O dólar abriu acima da linha d'água, rompeu essa resistência. Eu não gosto de operar rompimento assim seco no início do dia, tá? A não ser que seja um opening power breakout, alguma coisa assim. Eu gosto sempre de associar um primeiro movimento ou algum setup. Nós não tivemos. Tá? O dólar rompeu a linha d'água aqui, inclusive acionou. Eu não levei fé, rompimento esticado, meio tímido. O mercado tentou repicar até que aqui, pá, aqui rompeu e aqui a gente levou fé. Eu não cheguei a fazer a operação, mas foi dado call e o dólar caiu legal e deve manter o movimento de queda para pelo menos testar o suporte aqui do fundo do dia 26. Okay. Então, o dólar também ofereceu vendas no dia de hoje. A expectativa segue baixista. DI1 F17, queda de decisão hoje, favorece a manutenção do movimento lateral com leve ezinho altista no curtíssimo prazo. Indo para as ações, Vale 5 deu continuidade ao movimento de queda, se aproxima do suporte do finalzinho aqui de setembro em 13,20, R$13. Tá? Não tem sinal de reversão ainda. A gente passou o pregão inteiro acompanhando a Vale aqui para operar ou rompendo a linha d'água ou rompendo suporte, não foi nem para um lado nem para o outro, mesmo cenário de ontem, né? A Vale 3 não foi muito diferente, está com cara de dar continuidade de movimento de queda, e na minha leitura, a Vale 3 é uma para a gente acompanhar de perto amanhã no intraday, trabalhar aqui um Opening Power Breakdown, porque o papel já opera abaixo do suporte no diário, até com uma cara, isso aqui fica com uma cara de gap de fuga, perda mínima deve detonar um movimento de queda em busca desse fundo aqui de agosto. A Petrobras, apesar dessa movimentação baixista no mercado, não caiu muito. Ficou com mais um candle esquisito com sombra superior, mas a média de 20 períodos apontando para cima, sem deixar claro rompendo essa zona. Então é uma bagunça esse gráfico. A gente não tem nada a fazer no ativo, nem na PTR4, nem na PTR3. Acho que agora já podemos fazer o seguinte. Pronto. Nos bancos, o Bradesco então quase atinge o suporte aqui do fundo de setembro, por enquanto nada a ser feito. Tá? Itaú, então, rompe essa consolidação, poderia até ser trabalhada para uma venda aqui para buscar a faixa dos 25. Tá? No caso, não, é venda sim. Itaúsa complica um pouquinho, porque a média ainda está um pouquinho apontada para cima, teria que ser na base da confirmação, mas Itaú também é mais interessante para essa venda de curtíssimo prazo, porque eu espero que essa congestão aqui entre os 25 e os 30 se mantenha. Tá? Banco do Brasil, era um papel que a gente estava bem afim de vender no intraday de hoje, rompendo esse primeiro movimento, o papel se comportou de forma muito baixista, mas não conseguiu romper. Né? Não conseguiu mostrar força no rompimento, ficou meio esquisito. Acabou indo o papel depois, mas não deu aquele ponto, aquele gatilho fácil de operar no intraday. No gráfico diário, então, é desconfigurado o cenário de ombro, cabeça, ombro invertido, ao romper essa consolidaçãozinha, isso gera venda para Banco do Brasil, melhor que nos outros papéis, né? Com alvo no fundo aqui de setembro em 14,30. Então, o Banco do Brasil permite venda. Setor cirurgia, Gerdau se aproxima do suporte ali em 5,40. Na verdade, perdão, 5,36 a 5,27. Então deve cair mais. CSNA, então, ontem parecia ter se definido, né? Saiu da contração, mas ainda não era um ponto muito tranquilo para uma venda. Hoje fica mais claro, eu vejo isso aqui como um cenário de gap de fuga, perda mínima permite venda. Okay? E tem espaço para a CSNA cair em busca dos 3,63.
é um tipo mais complexo aí de pivô de baixa, porque vem na forma de um triângulo. Tá? Uzi Minas teve venda ontem, né? Hoje deu continuidade de movimento de queda, a expectativa é que continue a queda em busca dos 2,68. Outros papéis que chamam a atenção, obviamente, BOVA11, né? Se o Bovespa está rompendo, o BOVA11 também vai rompendo, também precisa aqui da confirmação desse pivô de baixo por conta da inclinação da média móvel de 20 períodos, mas isso eu me refiro ao método BISO. Para o método Lendo, por exemplo, essa operação não é aceitável. Tá? Ele é bem chique em relação à inclinação da média. Tá? Mas, enfim, está com uma cara de queda. BB já foi. A Ambev anda bem errática, né? Ela abriu num gap de baixa, fechou esse gap parcialmente aí no intraday e fechou na mínima do dia, ficou com uma cara de gap de fuga, mas eu não acho que vale a pena trade aí, tá? Pelo menos não no gráfico diário, mas o papel deve cair um pouquinho mais para buscar pela média móvel de 200. Só porque a gente estiver acompanhando o Ambev, a gente estiver acompanhando o Brasil Foods, por exemplo, né? Nós vimos um trade em Brasil Foods na superação dessa máxima, um swing trade, alcançou o alvo, ajusta stop, encerrou a operação, o papel vem caindo e agora abre em gap de baixo e fecha com pressão vendedora. Tem aí um cenário de gap de fuga dentro do meu modelo, mas que eu acho ruim por conta dessa média móvel de 200, tá? Mas é um papel para te acompanhar no intraday. Hoje teve um day trade em Brasil Foods que a gente passou, né, rompendo esse primeiro movimento que veio com muito pouco volume. O trade teria funcionado parcialmente, né? Teria alcançado suporte no intraday, mas não fluiu o suficiente para oferecer um bom retorno. BTW3, a gente tinha visto uma venda em BTW3 na perda dessa mínima, né? Essa venda está fluindo e o papel deve continuar o movimento de queda em busca ali dos 14,10, 14 reais. Tá? Even, discutiu Even, né? No rompimento ou não rompimento aqui do dia 21 e depois da entrada mais clara acima da máxima do dia 26. E hoje o papel deu uma bela puxada e conseguiu alcançar o alvo que a gente dizia, 4,36. Os papéis aí das incorporadoras, das construtoras, vem ganhando força. Gafisa, outro papel que puxou hoje. Nós vimos aqui o rompimento de Gafisa, falou desse rompimento e o alvo intermediário era 2,70. Esse alvo foi alcançado. Não tem sinal de reversão, então o papel pode seguir em alta. Resistência mais forte está em 2,89. Lame 4, deu uma pancada para baixo, faz um pivô de baixo, mas com a média de 20 períodos bem inclinada para cima, não é exatamente o trade que eu quero fazer. E repara a paulada que foi o leilão, né? Boa parte do movimento veio no leilão. Então é só um movimento curioso aí para a gente dar uma olhada. Multi 3, rompe um pivô de baixo também. Na verdade, a média começa a quebrar, né? O movimento hoje foi bem significativo, com isso a média deu uma lateralizada. Eu tratei isso como um gap de fuga, perda mínima, permitir venda, daí com alvo provável ali próximo a 40 reais, teve bom volume. No intraday a gente ficou acompanhando o papel para uma venda, não cheguei a executar essa venda no candle aqui da meio-dia 15, principalmente porque o volume não condizia muito com o rompimento, mas ainda assim o papel fluiu. PEMAN, nós vimos aí uma compra boa de PEMAN alguns pregões atrás. Ontem o papel fez um sinal de indecisão em cima da média móvel de 20. Em cima da média móvel, não, perdão, em cima da LTB. Não era cenário para venda ainda. Né? Hoje o papel deu uma balançada boa, fechou em alta e na máxima do dia alcançou a média móvel de 200. Agora, para mim, parece mais factível ver a entrada de pressão vendedora, porque para mim o papel cumpriu o objetivo de curto prazo entre a média e a extensão de 0,68 desse pivô. Tá? Mas não temos aqui um sinal de venda, apenas acredito que vai surgir pressão vendedora em PEMAN dentro do seu processo de zigue-zague normal. Uma correção que traga os preços de volta aqui para 2,45 seria ótimo para a gente avaliar uma nova compra. Tá? SLED não acionou de novo o trade de retorno à média, isso vai fazendo o papel ficar menos interessante. Eu ainda conservo um C+, aqui para o papel, se houver a perda dessas mínimas, mas a coisa começa a ficar menos interessante. E por fim a VEG é um papel complicado. Complicado por quê? Porque se a gente tira os ajustes, fica essa bagunça. Daí se eu ajusto só por agrupamentos, desdobramentos, fica assim. Daí se eu ajusto por tudo, fica assim o gráfico. Eu acho que no gráfico da VEG o ideal é fazer o ajuste completo, o papel, para entender o que está acontecendo.
Tá? E a gente viu pressão vendedora nos últimos pregões, mas não ficava claro ainda o rompimento. Com o candle de hoje fica claro que rompe essa congestão para baixo, com bom volume crescente. Então está distante da média móvel de 20 períodos, não acredito que seja uma venda para swing trade, que não seja uma venda, mas o papel esticou um pouquinho demais, daí eu seria buscar um pullback, que eu acho que nem vai acontecer. Mas aí para mim fica distante mais para operar. O ponto é que com esse rompimento de VEG ela está mudando uma tendência de longo prazo, aparentemente. A queda, congestão, rompimento. Parece um pivô de baixa num prazo maior e isso é bem negativo para o papel. Tá? Então começa a complicar o cenário de quem opera no longo prazo ativo. Em termos de papéis de swing trade, foi isso que nós tivemos de mais interessante. Eu mencionei ali os day trades que a gente fez hoje no futuro, o que a gente acabou não fazendo no dólar, e ainda houve um day trade aqui em BBSC3 no rompimento dessa consolidação, né, no fechamento desse candle. O alvo não foi atingido, o stop estava nessa linha amarela, mas conseguimos tirar alguma coisinha aqui do ativo, com uma posição pequena, até, relativamente pequena. Então, no final dos dias, tivemos mais um dia bacana de operações. Tá? Então, vou finalizando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Espero tê-los novamente amanhã. Até lá.